E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Bom, tô passando aqui para a gente falar sobre os jogos de volta da quartas de finais, né, da Champions League. E por favor, não estranhe o meu figurino, é porque logo na sequência aqui eu vou gravar o vídeo de prévia aí do jogo de Cruzeiro e Bahia, né? Então a gente vai de um extremo para o outro, assim. Enfim, e era o look que eu achei assim, mais parecido com o futebol europeu também, né? Então vai com essa aqui mesmo. Então, se você não sabia, eu sou cruzeirense, tá? Não precisa ficar bravo comigo por isso, não. Enfim, né? Não dá para ser perfeito também, né? Mas enfim, vamos falar do assunto desse vídeo, né? Que é os jogos de quartas aí da Champions League. Não deu para o Real Madrid, né? O pacto não foi renovado. E eu quero fazer de um jeito diferente, né? Eu quero falar com vocês muito mais sobre sensações do que sobre os próprios jogos em si. Mas tudo isso e muito mais depois da vinheta. Então roda. Fala galera, eu sou o Rafa. Bom, tô passando aqui para a gente conversar um pouco sobre esses segundos jogos, né, das quartas de finais da Champions League, os jogos de volta, tá? Que prometeram muito, né, mas não entregaram tudo aquilo que prometeram. A gente teve aí os jogos de terça-feira, onde parecia estar um pouco mais resolvido, né, principalmente a vida aí do PSG e do Barcelona, e quase se complicaram. Já esses jogos de quarta-feira, que acabaram de acabar, inclusive, a gente teve um pouco mais de calmaria aí, né? Mas enfim, eu quero começar com o jogo do Aston Villa e PSG, tá? O jogo dessa terça-feira foi o jogo que eu assisti. E assim, parecia que a vida do PSG já estava bem arranjada, né? Com uma vantagem. Não que era uma vantagem assim mega igual do Barcelona ou igual do Arsenal, né? Mas era uma vantagem confortável, de 2 gols, enfim. E eu falei com vocês aqui no vídeo de prévia, inclusive vou deixar ele aqui no card, se você não assistiu, depois você corre lá e assiste, porque muitas das coisas que eu falei se cumpriram aqui agora, né, nesses jogos. E aí, toda aquela atmosfera, né, do Villa Park, eu falei com vocês que era muito difícil jogar lá, o Aston Villa, né, acreditando ali com o príncipe William na torcida, né, cara, começou o jogo, aquela atmosfera absurda, assim. O Villa foi para frente, né, tentando acuar aí o PSG a todo momento. Só que você tentar pressionar o seu adversário no campo dele, né, tentar empurrar ele para trás, dá a possibilidade dele vir com os contra-ataques. E a equipe do PSG ela é muito característica pela velocidade, né? Olha os pontas que você tem do PSG. O Luiz Henrique, inclusive, fez uma opção técnica, né, de tirar o Désiré Doué para colocar o Barcola no primeiro tempo, né? Então ele iniciou o jogo com o Barcola, exatamente apostando nesses contra-ataques, né? A velocidade ali do Barcola, ele tem uma passada muito larga, assim, enfim. E daí nasceu o primeiro gol do PSG, né? Enquanto o Aston Villa dava aquele abafa, o PSG pegou um contra-ataque, bola no Barcola, Barcola cruza na área, o Dibu Martinez até desvia a bola, né, mas acaba sobrando no pé ali do Hakimi e o PSG abre o placar e, consequentemente, aumenta a vantagem, né? O jogo foi caminhando, enfim, depois desse primeiro gol, o Aston Villa deu uma baixada de ritmo, assim, e acabou tomando o segundo, né, um gol aí do Nuno Mendes, outro lateral, então foi os 2 primeiros gols do PSG foram gols dos 2 laterais, né? Só que no finalzinho do primeiro tempo, o Tielemans recebe uma bola ali na área, ele chuta a bola, desvia ali no pátio e desconta pro Aston Villa. Tá? E aí vai pro intervalo. Esse gol faz com que o Aston Villa ainda acredite, né, em buscar aí a virada e já volta para o segundo tempo um pouco mais organizado, né? O Naim Emery faz umas mexidas ali, principalmente no emocional do time, tá? E o time volta outro assim para o segundo tempo, né? Parece que voltaram com 11 jogadores completamente diferentes dos que jogaram no primeiro tempo. Tá? E aí depois o Aston Villa acha um gol numa arrancada ali do McKean. O jogo estava um pouco truncado nesse momento assim. E aí o volante barra meia ali do Aston Villa, ele encontra, ele pega a bola e parte com ela, né? E encontra um golaço, dá uma paulada assim de fora da área. A bola acaba, de certa forma, encobrindo o Donnarumma,
né? Mas é uma bola assim completamente indefensável, um chute de rara felicidade. E aí incendeia a partida, né? Incendeia a partida, o Aston Villa parte para cima, o Donnarumma faz algumas defesas importantíssimas. Então, muito pela classificação do PSG vai passar pelas mãos do Donnarumma, apesar de que alguns falaram aí que ele falhou, né, nesse gol aí e tal. Mas, cara, é uma porrada de fora da área, assim, é quase que indefensável. A bola faz uma parabólica, assim, impressionante, sabe? Mas ele defende uma bola, por exemplo, do Rashford, ele pega uma cabeçada do próprio Tielemans também, tá? E numa bola de escanteio, inclusive oriunda desse chute aí do Rashford, o próprio Rashford faz essa jogada ali pela linha de fundo e rola para trás, tá? E aí o zagueirão empurra pro gol. O zagueirão, no caso do Aston Villa, né? Que tava lá no ataque tentando a cabeceada. Então ele só escora, né? Dá uma chapada assim para dentro do gol. E com isso vira a partida, né? Para 3-2 no placar. E aí a atmosfera, assim, ensandecida. O PSG tentando se segurar do jeito que dá. O Donnarumma defendendo algumas bolas, enfim, até conseguir terminar o jogo. Mas eu vou ser sincero com você, deu a sensação de que o Aston Villa ia pelo menos conseguir mais um gol para levar para a prorrogação, tá? Então a gente viu, né, que essa equipe aí do PSG, que ela vinha, né, desempenhando aí um ótimo futebol ao longo da temporada, principalmente nesse ano de 2025, mas que com uma postura muito bem ajustada do Aston Villa, conseguiu bater essa equipe. E aí méritos, né, do Luiz Henrique, enfim, méritos do próprio PSG, que conseguiu abrir uma vantagem boa aí no primeiro jogo, e agora vai para as semifinais, né, encarar o Arsenal, né, o Arsenal que passou aí pelo Real Madrid. Eu vou falar desse jogo um pouco mais para o final do vídeo, né. Então o PSG está fazendo uma mini Premier League aí, né, passou aí pelo Liverpool, agora passou pelo Aston Villa e vai jogar contra o Arsenal agora, tá? Estão pegando só ingleses aí pela frente. Mas é igual eu falei com vocês, eu vou falar aqui mais de sensações, porque esses 4 jogos, eles nos deu sensações diferentes, assim, sabe? A todo momento. Um gol que acontecia já mudava completamente o sentimento para aquele jogo, né? Agora eu vou falar, por exemplo, do Barcelona e Borussia Dortmund. Na verdade, Borussia Dortmund e Barcelona, né? O jogo foi lá no Signal Iduna Park, tá? E, assim, nas entrevistas pré-jogo, né, dos técnicos, eles estavam bem protocolares, assim, né? O Niko Kovac estava falando que ia jogar pela honra do Borussia, mas meio que entregando ali o favoritismo para o Barcelona, tá? Falando que ia jogar ali para manter o respeito, para não sofrer goleada de novo, enfim. Já o Hansi Flick, né, pelo lado do Barcelona, tava com o discurso de não, a gente vai entrar com força máxima. Eu até falei com vocês aqui no vídeo de prévia que o Hansi Flick poderia mesclar a equipe, né? Mas ele falou, não, a gente vai com força máxima, porque a gente quer dar uma resposta para a Europa, que a gente vai, de fato, sim, brigar por essa taça da Liga dos Campeões, né? E de fato, o Barcelona foi com o time titular, né? Mas foi muito surpreendido pelo Borussia Dortmund, tá? O Borussia que chegou a abrir aí 2-0, né? Com 2 gols aí do Guirassy. O Guirassy vinha fazer um terceiro gol também, mas o Barça diminuiu aí com um gol contra, tá? E o Borussia ainda teve um gol anulado, só que a postura do Barcelona em campo foi assim, eu não vou falar assustadora, porque foi a primeira vez que eu vejo o Barcelona jogar desse jeito nessa temporada. Então não é nada assim de que precisa ter atenção, o Barcelona está completamente perdido, não. Foi um jogo isolado, fora de todos aqueles espetáculos que eles vinham dando ao longo aí da temporada, né? Só que não pode entrar numa eliminatória de Champions desligado desse jeito, né? Os jogadores completamente apáticos do que estava acontecendo, né? A sensação, de novo, né? Falar aqui com vocês muito de sensações. A sensação que deu é que o Borussia ia sim tirar essa diferença de 4 gols, tá? E que era a qualquer momento, assim. Tá? Por exemplo, se não tivesse sido anulado o 4º gol do Borussia, ia virar um pandemônio ali naquele estádio, assim, porque os caras iam para cima, nem que seja para levar para a prorrogação. Tá? Então, deu a sensação de que o Borussia ia conseguir reverter esse placar, né, de 4-0, que foi o placar inicial, mas o jogo terminou 3-1, né? Com isso, o Barcelona vai passar, vai enfrentar aí a Inter, que eu vou falar também mais para frente do jogo da Inter, e vai ser uma parada dura aí, né, do melhor ataque contra a melhor defesa, né? Vamos ver se essa defesa da Inter aí muito consolidada
vai conseguir segurar o todo-poderoso Barcelona, né? Mas eu espero que esse jogo do Barcelona seja um jogo pontual, que eles não venham repetir essa atuação, porque não pode, igual de novo eu falei com vocês, não pode acontecer esse desligamento numa eliminatória de Champions, tá? Isso pode cobrar um preço muito alto. Então o Borussia cai, né? Mas cai com respeito, igual o Niko Kovac tinha antecipado na sua entrevista coletiva. Tá? Eu vejo muita gente criticando, né, o Borussia, como é que o Borussia foi parar aí, até na temporada passada, né, falando, como que o Borussia foi parar na final, ele era um azarão num grupo da morte e tal. Mas, cara, o Borussia tem muita tradição de Liga dos Campeões. Vai ficar fora da próxima Liga dos Campeões aí, né, porque tá muito atrás ali na Bundesliga, né, tá em oitavo, não vai classificar para a próxima Champions, mas é um time de extrema tradição, é um time encardido ali, né, se contar com um pouco mais de comprometimento dos seus jogadores, igual, vou pegar um exemplo do ADMI, que na primeira partida assim, foi completamente descomprometido, fazendo faltas desnecessárias, tomando cartão e foi até substituído no primeiro tempo. Já nesse segundo jogo, o cara destruiu, sabe? Então, esses jogadores, principalmente os mais jovens do Borussia, porque o Borussia tem esse perfil, né, de ser um clube vitrine, de contratar jogadores muito jovens e revelá-los para o futebol europeu e, consequentemente, ganhar na venda deles, mas esses jogadores eles precisam ter um pouco mais de comprometimento técnico e tático ali, sabe? Não pode entrar numa eliminatória de Champions achando que hoje eu não tô afim, entendeu? Mas com isso o Borussia dá adeus aí na Champions League. Falando agora sobre Inter e Bayern, né? Esse jogo, de novo, falando de sensações, eu falei com vocês aqui na prévia, tá? Eu sei que eu tô sendo repetitivo com esse negócio de sensações, tá? Me desculpa, mas é só porque eu quero trazer um teor diferente aqui para esse vídeo, porque normalmente eu falo muito dos aspectos técnicos, né? Falo muito do jogo em si, minuto a minuto ali e tal, mas eu quero trazer um pouco mais além disso hoje, assim, tá? Então a Inter pegou o Bayern, tinha ganhado o primeiro jogo de 2-1 lá na arena do Bayern, tá? E com isso o Bayern tinha que pelo menos devolver o mesmo resultado para conseguir levar pelo menos aí para a prorrogação. Tá? E aí a gente vê aí um primeiro tempo muito forte das duas equipes, ninguém querendo ceder, né? A defesa consolidada ali da Inter, a artilharia do Bayern ali muito forte com Harry Kane, Olise e companhia. A gente teve aí o Bayern saindo na frente, um resultado aí que estava levando o jogo para prorrogação. Um gol aí do Harry Kane, o furacão Harry Kane, né? Um cara assim, fora do comum, cara. A presença diária desse jogador, ele limpa assim o zagueiro e bate entre as pernas do zagueiro, assim. Só ele encontrou aquele espaço ali, sabe? Porque o cara tem faro de gol, é impressionante. Depois a Inter empata e vira com 2 escanteios na sequência, tá? Em 3 minutos, 2 escanteios. O primeiro gol foi aí do Lautaro Martinez, tá? E o segundo gol do Pavard ali de cabeça. E demonstra de novo essa fraqueza da defesa do Bayern, que eu sempre falo aqui com vocês, que o Bayern é um excelente time do meio para frente, mas do meio para trás sofre muito, muito, principalmente aí com as lesões aí na sua defesa, tá? Então toma aí 2 gols de escanteio, bola parada, e já quase caminhando aí pro final do jogo, eles conseguem um empate, né, o 2-2 aí, um golaço aí do Dyer, né, um gol de cabeça, assim, totalmente sem ângulo. Eu acho que ele tentou mandar para a área, né, a cabeçada, mas acabou morrendo no fundo da rede. E o Bayern foi para cima. Foi para cima porque um gol já levava eles para prorrogação, né? Então eles foram para cima, várias chances perdidas aí com Coman, com o Gnabry, com o Olise, sabe? Mas me impressionou muito como que o Bayern vendeu essa vaga aí para as semifinais muito cara, porque na minha prévia, eu tinha falado que o Bayern não ia ter tanta ação assim, né? Que eu esperava uma vitória da Inter, né? Mas que eu esperava que fosse um pouco mais simples, digamos assim, né? Não vou falar fácil, mas eu esperava que fosse um jogo um pouco mais simples. E não foi isso que aconteceu. Então, com isso, o Bayern vendeu muito caro essa classificação para a Inter. Tá? Venceu o time mais equilibrado, esse time do Inzaghi, eu falo com vocês, ele é muito encardido, sabe? Ele é um time, assim, parece que os caras jogam uma unidade, assim, parece que eles se fecham ali, os 11, e falam assim, a gente vai atacar e vai defender os 11. É impressionante, cara. Esse time da Inter tá indo muito longe nessa Champions, é a melhor defesa, porque os caras são muito fechados com eles mesmos.
né? E principalmente muito fechado com o treinador. Né? Eles replicam em campo ali tudo que o Inzaghi pede para eles. Então, com isso, a Inter vai passar, vai enfrentar o Barcelona aí, vai ser um jogão, tá? Jogaço mesmo aí, pra gente acompanhar. Lembrando que os jogos vão ser no dia 29 e 30 ainda deste mês de abril, tá? Ou seja, daqui 2 semanas. E vai ser um jogo na terça e um jogo na quarta. Então não tem essa de 2 jogos mais no mesmo horário, tá? Vai ser bom pra gente acompanhar aí jogo a jogo. Depois eu vou vir aqui fazer um vídeo para vocês antes desses jogos, para falar, né, um pouco da prévia, do que esperar dessas partidas aí de semifinais. Não vou adiantar nada por agora, né, até porque tem muita coisa para acontecer até lá, os times podem mudar completamente. Por exemplo, o Barcelona tem uma final de Copa do Rei aí na metade do caminho, tá? E passando agora para o último jogo, né, o jogo aí do Real Madrid com o Arsenal, foi o jogo que eu assisti agora nessa tarde e noite de quarta-feira. E, assim, eu falei com vocês aqui no vídeo de prévia que a gente não poderia descartar, né, a remontada aí do Real Madrid, considerando que é o Real Madrid, considerando que ele ia jogar em casa, no Santiago Bernabéu, mas que além da escalada ser muito difícil, né, de virar esse resultado de 3-0, tinha uma outra coisa que era preciso levar em consideração, que era o fato do Real Madrid não vir jogando bem. Então, com esse jogo de hoje, e aí eu vou falar real com vocês aqui, desculpa o trocadilho com o nome do time, mas o Real Madrid não jogou bem hoje. Né? Então, completa aí o seu 13º jogo que ele não joga bem. Inclusive, não jogou bem no final de semana e acabou ganhando. Mas não joga bem o Real Madrid. Né? Não joga bem, e isso é muito preocupante porque o Real Madrid ainda aspira na sua temporada. Mesmo fora da Champions, ele ainda tem a final da Copa do Rei, né? E ainda tem a La Liga para disputar. Então, ou seja, daqui um mês, possa ser que o Real Madrid não esteja disputando mais nada. Saiu da Champions, tem a final da Copa do Rei no dia 26 e a La Liga termina aí em maio, né? Então, daqui um mês a gente pode estar falando que o Real Madrid não levou nenhum título nessa temporada, a não ser a Supercopa, né, no início da temporada. Mas é um campeonato de um jogo só, enfim, né, contra o campeão aí da Europa League. Mas então, o Real Madrid ele tinha uma missão muito difícil. Começou o jogo, né, e aí toda aquela mística, torcida e tal, os caras foram muito para frente, só que o Arsenal teve uma partida assim, muito, como é que eu posso dizer para vocês, muito honesta tecnicamente. O Arsenal entrou em campo sabendo exatamente o que eles iam fazer. O momento de defender, o momento de atacar, tá? E aí logo no princípio do jogo ali é marcado um pênalti pro Arsenal, um pênalti que o VAR chamou o juiz, né? O juiz não tinha visto, uma cobrança de escanteio, o Asensio segurou ali o jogador do Arsenal, o VAR recomendou o juiz revisar, o juiz foi na televisão, reviu o lance e assinalou o pênalti. Primeiro, um jogador de defesa do Real Madrid não pode cometer um erro desse, de fazer um pênalti numas quartas de finais de Champions League. Sabe? É muito imaturo. Eu sei que o Asensio é um cara novo, eu sei que ele veio da base, está começando agora. Primeira temporada dele aí, já está como titular, né, em vários jogos e tudo mais. Mas não pode, porque numa dessas você prejudica muito o seu time. Né? Aí a segunda irresponsabilidade vem na cobrança de pênalti do Saka, que tenta dar uma cavadinha no canto que o Courtois pulou. Aí o Courtois não teve nem muitos problemas para defender. Né? E aí, com a defesa do Courtois, voltou aquela mística toda, né? Não, agora a gente vai virar, agora vai para cima. E aí o Real Madrid começou a ir para cima. Só que o Real Madrid adotou uma estratégia que me incomoda muito quando você não tem um atacante de referência na área. Então você tem ali o trio de ataque do Real Madrid, você tem o Vini, o Mbappé e o Rodrigo. Nenhum deles tem como característica o cabeceio. Aí o que os caras fazem? Fica chuveirando bola na área. Cara, isso não vai dar em nada, né? Falando aí do Cruzeiro, por exemplo, né? Já que eu tô aqui vestido de Cruzeiro. Quando o Cruzeiro tá lá com o Gabigol, Lautaro Martins... Lautaro Martins não, né? Tá vendo? É outro Lautaro que é nosso. Lautaro Dias. Quem dera se a gente tivesse o Lautaro Martins no nosso time. Mas enfim. E os caras ficar alçando bola na área, não vai dar em nada. Você só consagra a zaga, sabe? Se você tiver um atacante grande, né? Que tem características aí de cabeceio, como o Cruzeiro vai ter a partir do próximo jogo do Dineno, tá? Fica aí o spoiler para quem for assistir o meu vídeo de prévia aí do Cruzeiro Bahia. Enfim, aí você pode sim alçar a bola na área, né? Aí você consegue, de fato, ter efetividade nesse tipo de jogada. Mas quando você não tem esse atacante de referência, para que você vai ficar fazendo isso?
Então ficou muito fácil para a zaga do Arsenal cortar as bolas. O primeiro tempo termina 0-0 e o segundo tempo volta exatamente igual o primeiro tempo. Real Madrid tentando a todo custo, enfim, um jogo muito faltoso também, o Arsenal tentando furar a bola a todo momento, tentando segurar um pouco da posse quando estava com a bola, tá? Até encontrar o seu gol. Um toque envolvente ali do lado direito do ataque do Arsenal, até a bola sobrar ali no meio para o Rice, que enfiou a bola em profundidade para o Saka, que deu uma cavadinha, né, por cima do Courtois, e abre o placar, 1-0. E aí sim, deu certo a cavadinha, né, Saka? Até que enfim, né? Tinha que se consagrar. E aí, para o desespero, né, da torcida do Real Madrid, aumenta-se mais a vantagem para 4-0 do Arsenal, mas nos minutos seguintes, né, se eu não me engano, 2, 3 minutos seguintes, o Real vai conseguir um empate. Né, a bola tá ali com o David Raya, o Raya manda ali no Saliba, que é o zagueiro, e o Saliba fica assim, ó, olhando para não sei o que, sabe? Talvez admirando o tamanho do Santiago Bernabéu, não sei, tá? Eu sei que o Vini roubou a bola e já tocou pro gol vazio, porque o Raya estava adiantado, então o Vini rouba a bola ali do Saliba e só empurra pro gol, empatando. Aí com isso, o estádio vem abaixo, começa toda a criação de toda a mística de novo, né? Mas isso aí a gente já tá falando lá pros minutos 70 e poucos. Ou seja, ainda falta mais 20 minutos pro jogo acabar. E aí o Ancelotti fez algumas substituições, tirou o Mbappé, que estava sentindo dor, colocou o Endrick, colocou o Brahim Dias, o Ceballos, né, no meio de campo ali, mas não surtiu muito efeito, né? Acabou que o Real Madrid tentava de novo, e aí começou no final do segundo tempo a mesma coisa do primeiro tempo. As bolas chuveiradas na área. E aí, de novo, você não tem um cara referência lá na área para você fazer isso. Até o Arsenal pegar um contra-ataque e enfiar a bola no Martinelli em profundidade, né? Sozinho, correndo, só ele, o Fran Garcia, ele sai na cara do Courtois e toca deslocando o goleiro do Real Madrid. 2-1 e fecha o caixão do Real. Esse gol já foi nos acréscimos, né? O juiz deu aí 5 minutos de acréscimo no segundo tempo. E aí acabou de vez, enfim, os torcedores já estavam indo embora nesse momento já, né? Porque fazer mais 3 gols em 5 minutos não tinha como, e ainda vai e toma o último gol, tá? Mas detalhe para a entrevista do Arteta antes da partida, porque o Arteta falou, olha, a gente veio para o Santiago Bernabéu para a gente ganhar o jogo, a gente vai entrar para a gente ganhar o jogo, ou seja, o Arsenal sabia do minuto 1 ao minuto 90 o que eles precisavam fazer em campo, o que eles queriam fazer dentro de campo. Classificação mais do que justa para o Arsenal, que vai encarar aí o PSG, né? Então de um lado da chave a gente vai ter times que já foram campeões da Champions e do outro a gente vai ter times que ainda nunca foram campeões da Champions, né? Ou seja, um dos finalistas vai ser um time que nunca ganhou uma Champions League contra um time que já tem Champions League, tá? Então, vamos ver qual que é esse caminho aí até Munique, beleza? Então, basicamente, pessoal, é isso, tá? Que eu queria contar para vocês, essas histórias aí desses jogos. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever neste canal, tá? Estamos aí a rumo a 100 inscritos e eu espero você no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.